A paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus. Eu gostaria de trazer uma temática um pouco forte e para alguns polêmica, né? Sobre quem são os filhos de Deus ou quem são os filhos do diabo. Aí uma pergunta retórica para mim e para você. Você é filho de Deus ou você é filho do diabo? Vamos para a palavra do Senhor. Eu gostaria de ler com você João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Há uma frase, até mesmo entre os evangélicos, uma frase, um jargão lá no mundo, que diz assim, que todos nós somos filhos de Deus. Há uma grande inverdade nesta frase. O certo seria dizer, todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós, tanto homem e mulher, foram criados por Deus. A Bíblia diz claramente que todos nós, ou seja, o homem pecou e foi destituído da presença de Deus. Ele se tornou uma criatura pecaminosa, uma criatura pecadora, melhor dizendo. E através do grande projeto salvífico do nosso Deus, o projeto de salvação de Deus para com o homem, através do seu Filho amado Jesus Cristo, você conhece bem a história. Os evangelhos narram a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, como Cristo entregou a sua vida ali na cruz do Calvário para salvar o homem perdido, para restabelecer a comunhão entre o homem e Deus. Aquilo que o pecado veio e tirou do homem, tirou a liberdade, fechou o caminho, impedia o homem de ir até a presença de Deus. Jesus veio para restabelecer esta comunhão de Deus com o homem. E através de Cristo, Deus tem aí um grande projeto de adoção, aonde nós vemos aqui no Evangelho de João que todos quanto receberam, Jesus veio a esta terra, implantou aqui o seu reino, teve aqui o seu ministério, ensinou a sua palavra, deixou esta palavra para mim e para você. E aqui diz que todos quanto receberam, receberam quem? Jesus Cristo. Creram na sua palavra, acreditaram nos seus ensinamentos. Ou seja, começaram a praticar a sua doutrina, começaram a praticar a sua palavra, começaram a obedecer os ensinamentos de Jesus. Aí, a estes, a Bíblia diz claramente aqui, que Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então veja bem, não são todos os homens e todas as mulheres que são filhos de Deus. Existe no nosso meio pessoas que não acreditam em Deus. Existem no nosso meio pessoas que não crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Você só pode se tornar filho de Deus se você receber Jesus na sua vida. Se você abrir a porta do seu coração, a sua alma, e deixar Jesus entrar. Quando eu falo isso, é você permitir que a palavra de Deus seja implantada, arraigada no seu coração, na sua alma. E você começa a praticar esta palavra. E quando você recebe, e você começa a praticar esta palavra, você automaticamente entra dentro do processo de adoção. Você então se torna filho de Deus. A palavra diz aqui, deu-lhes o poder
de se tornarem filhos de Deus. Isso significa que não era. Antes de receber Jesus, não era filho de Deus. Antes de crer na sua palavra, não era filho de Deus. Após você passar por esse processo, e esse processo ele é um processo que não dá para a gente falar aqui, processo do novo nascimento, processo da regeneração, mas nós precisamos passar por ele. Nós só seremos filhos de Deus através da adoção em Cristo Jesus. Ninguém que não tenha Jesus na sua vida, ninguém que não tenha os atributos comunicáveis de Deus, os frutos do Espírito Santo, ninguém que não venha produzir os frutos do Espírito, frutos dignos de arrependimento, frutos bons, ele não pode dizer que é filho de Deus. Há muitas pessoas, como nós pregamos esses dias aqui, sobre o arrebatamento da igreja, eu, como pastor, já vi algumas pessoas dizerem assim, Deus não vai lançar no inferno os seus filhos. Isso é uma verdade. Deus jamais faria isto. Lançar os seus filhos no inferno. Mandar os seus filhos para o inferno. Deus não fará isto. Os seus filhos, ele vai receber para ele vai levar para ele vai arrebatar para ele. Os filhos de Deus estarão com ele. Mas o que eu quero dizer para você é que nem todos são filhos de Deus. Aí, olha para você, preste atenção. Você é filho de Deus? Você aceitou Jesus na sua vida? Você creu na palavra que Jesus pregou? Você pratica a palavra que Jesus ensina? Tem um versículo na Bíblia que diz assim: aquele que diz que conhece-o, vou confabular com você, aquele que diz que acredita, aquele que diz que tem Jesus, aquele que diz assim, Jesus mora na minha vida, mas não guarda os seus mandamentos, a Bíblia diz que é mentiroso. Nós temos que praticar esta palavra. Os filhos de Deus são aqueles que praticam a palavra, praticam os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem muita gente enganada, pensando que é filho de Deus e na verdade ele não é. Eu gostaria de ler para você compreender melhor. Olha o que diz a palavra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, eu falei um pouco aqui sobre como ser filho de Deus, como nos tornamos filhos de Deus, quem são os filhos de Deus. Há um contraste muito grande entre o filho de Deus e o filho do diabo. Nós vamos encontrar sempre na Bíblia uma separação monstruosa entre Deus e o diabo, entre o filho de Deus e o filho do diabo, entre a luz e as trevas, não se misturam, entre o justo e o injusto, entre o amor e o ódio, há um contraste muito grande. No mundo espiritual, não existe filhos órfãos. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Ou você é filho da luz, ou você é filho das trevas. Ou você anda em luz, ou você anda nas trevas. Ou você ama, ou você odeia. Não tem como você dizer assim, olha, eu vou agradar o diabo e vou agradar a Deus. Se você fizer isto, você está definitivamente se tornando filho do diabo. Porque Deus não divide
com ninguém a sua glória. Se você é filho dele, é dele. E Deus tem compromisso com os seus filhos. É por isso que eu disse na minha palavra aqui: Deus jamais vai lançar os seus filhos no inferno. O que vai para o inferno, segundo a Bíblia, são os filhos do diabo. E com os filhos do diabo, Deus não tem compromisso. Aqui nós lemos no capítulo 8, Jesus tendo um diálogo com os homens ali, e Jesus fala assim: olha, vocês têm por pai o diabo. Ele é homicida desde o princípio, ele é mentiroso, vocês praticam a mentira, ele é o pai da mentira, então ele é o vosso pai. E eu quero lhe confrontar agora. Que tipo de obras você tem praticado? Quais são as suas atitudes com relação à palavra de Deus? Quais são as suas decisões tomadas diante dos ensinamentos de Jesus? Eu não estou aqui para julgar se você é ou não é filho de Deus. Eu não estou aqui para lhe provar que você é filho do diabo, jamais. Mas eu tenho que esclarecer para você que os filhos de Deus são aqueles que praticam a palavra de Deus. O que é praticar a palavra de Deus? Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. É aquelas pessoas que não vivem no pecado. A Bíblia diz que o Filho de Deus não peca. Eu quero trazer para você isso aqui. Não significa que os filhos de Deus não irão errar. Enquanto nós estivermos nesse corpo, enquanto você estiver nesse corpo aí, esse corpo corruptível, nós estamos sujeitos a pecar. Mas o que os filhos de Deus não podem é viver habitualmente no pecado. É o que está escrito lá na primeira carta de João, capítulo 3. Que muitas pessoas vivem na prática do pecado. A vida habitual dele é praticar o pecado. Ele não abandona o pecado. Agora, os filhos de Deus, quando erra, quando ele peca, ele tem que confessar o seu pecado, ele tem que arrepender do seu pecado, ele tem que deixar a prática do seu pecado. É o que está escrito lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: meus filhinhos, olha como que João direciona. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é a propiciação, é Ele quem perdoa os nossos pecados, não somente os nossos, mas de todo mundo. A diferença do filho de Deus com o filho do diabo é que o filho de Deus, ele peca, ele erra, mas ele confessa, ele arrepende e deixa de praticar. O filho do diabo, ele continua, ele permanece na prática. Ele não aceita a Bíblia Sagrada como regra de fé. Ele não tem a Bíblia Sagrada como regra de fé. Outra coisa, o Filho de Deus, ele é selado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus habita em mim e habita em você, que é filho de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso espírito, que clama, Abba, Pai. Então, segundo esse testificar, declara que eu e você somos filhos de Deus. O filho do diabo, e a Bíblia aqui traz no Evangelho de João, Jesus falando com aquelas pessoas. Quantas pessoas no mundo praticam maldade? Quantas pessoas no mundo os seus pés apressam para fazer o mal? Abrem a sua boca para amaldiçoar. Estende a sua mão para machucar. Fecha os olhos para o pobre, para o necessitado. Deixa de praticar as obras que Jesus ensinou para nós praticarmos. Vive uma vida dissoluta, uma vida sem temor, uma vida sem responsabilidade.
Existem seres humanos que nunca tirou tempo para ler a Bíblia Sagrada. Existem pessoas que não tiram tempo para ser orientado pela palavra de Deus. Se ele não tem a palavra, Jesus é a palavra. Se ele não tem a palavra, ele não recebeu Jesus. Se ele não tem a palavra, ele não crê na palavra. E se ele não crê na palavra e não tem Jesus, então como ele irá se tornar filho de Deus? Praticando as obras do diabo. O contraste, olha aqui, o contraste entre Jesus e o diabo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para destruir o pecado e as obras de Satanás. Olha o contraste. Já o diabo, segundo a Bíblia, ele veio para matar, roubar e destruir. O Filho de Deus, ele é instrumento de Deus aqui na terra. Já o filho do diabo, ele é instrumento do diabo. Ele faz o que agrada o seu Senhor. Ele faz as obras do seu pai, o diabo. Aí eu deixo esta palavra para reflexão minha e para sua reflexão. Eu sei que esta palavra, para muitas pessoas, ela não é polêmica, porque você já conhece a verdade. Mas para você que tinha esse entendimento que todos os seres humanos são filhos de Deus, você está enganado. Você precisa fazer parte da nova criação. A velha criação, esta não está na adoção, mas a nova criação, aquela pessoa que se torna nova criatura em Cristo Jesus, ele está no processo da adoção. Ele se tornou filho, porque ele aceitou aquilo que Jesus lhe ensinou, aquilo que Jesus deixou. Ele abraçou a palavra, ele abraçou a verdade. E muitas pessoas estão no mundo hoje enganadas, entendendo, até pensando que são filhas de Deus, mas vivem praticando o pecado, vivem na prostituição, vivem no adultério, vivem na mentira, vivem na idolatria, vivem na inimizade, na contenda, na porfia, na heresia, vive na glutonaria, vive na inimizade, na grande falta de paz, na verdade. E a Bíblia fala que quem comete essas coisas não herdarão o reino dos céus. Então, fica esta palavra para você, que você possa refletir. Você, nós precisamos escolher. Eu quero ser filho de Deus. Você precisa ser filho de Deus. Então nós precisamos praticar as obras. Precisamos praticar a palavra de Jesus Cristo. Abandonar esse mundo de trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Cuidado para você não ficar fora da adoção. Será que você, com essa vida que você está levando, uma vida sem temor, sem crer, uma vida sem intimidade, sem comunhão com Deus, será que você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Porque para quem não é filho de Deus, não existe promessa de salvação. Salvação é para os filhos de Deus. Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo chegue na sua vida, chegue na sua casa, na sua família, e que você seja agraciado. Aceita esse Jesus na sua vida, receba ele, creia que ele veio para salvar a sua vida e que você precisa praticar o que ele ensinou para você. Assim você será chamado filho de Deus. Deus te abençoe. Um abraço.